Pessoal, claro, eu falo do melhor país do mundo, que é a Bahia. Estou aqui em Salvador. Vocês me desculpem aí, vocês que não estão aqui, mas enfim, é o melhor país do mundo, sim. Estou em Salvador, Bahia. Sou aqui de Salvador. Na verdade, sou de Vitória da Conquista. Estou aqui em Salvador. Vim para cá por causa do INSS quando era servidor, pedi exoneração e hoje atuo como previdenciarista mesmo, 100% do tempo, tanto no administrativo como no judicial. Né? Nosso perfil aí é um dos perfis que mais falam de previdenciário, né? A gente só fala, na verdade, de previdenciário. E quem segue a gente é pessoa sem juízo. Então, cuidado, tá? Se você entrar lá, você pode gostar de previdenciário, você que ainda tá na dúvida aí. E aí já era. Esse trem vicia, viu? Eu tô E a gente intuindo tenta. aí, sem juízo. A gente tenta aí compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, né? Para que mais pessoas possam utilizar o INSS da forma correta. Né? Uma das grandes, o que realmente motivou a gente a iniciar com prática previdenciária, desde a minha época de servidor, era a linguagem que os colegas previdenciaristas, principalmente advogados, utilizavam com o INSS. Né? Não falar a linguagem do INSS causa muito indeferimento, leva a perda de tempo e de dinheiro. Né? Quando eu era servidor, a minha intenção era, cara, eu preciso orientar vocês para que vocês façam pedidos que sejam mais fáceis e práticos para que eu, como servidor, eu possa analisar. E hoje, depois de já 5, 6 anos ministrando a matéria de prática previdenciária administrativa, né? E aí eu comecei a ver que os meus alunos ganhavam mais do que eu no INSS, e eu de bobo não tenho nada, eu falei, quem vai ficar aqui é outro. Tá Eu vendo? vou embora, vou advogar, vou Inteligente esse lado atuar. bom, vem pro nosso lado. Pois é, e agora eu ganho pedrada dos dois lados, né? Tanto de servidor quanto de advogado. Alguns colegas veem a gente como concorrente, mas isso é uma coisa que, na verdade, no previdenciário não tem, né? Porque o nosso arqui-inimigo em comum é o INSS, né? E graças a Deus, porque o INSS erra, porque aí a gente tem trabalho, né? A gente tem como fazer, como atuar. Bom, mas hoje eu vim aqui para falar um pouquinho do processo, né? Pois é. Administrativo, Hoje, de professor, a como, o gente que é que a gente pode vai fazer. desvendar aí, né? A gente vai desvendar aí, professor, como é que a gente pode, né, ter um aumento nos processos administrativos. Por quê? Porque anteriormente, eu digo isso no meu escritório em si, que hoje eu tenho sociedade no escritório que está há 31 anos no mercado só com previdência. A gente não pegava Uhum, o benefício se não tivesse uma carta negada, né? E essa mudança, verdade. acho que desde a reforma da Previdência, isso vem mudando drasticamente, porque os escritórios hoje estão querendo pegar desde o início, porque tem como fazer essa instrução de forma mais organizada, né? Então, hoje aqui a gente vai falar sobre esse tema. Então, você que está aí do outro lado, tiver alguma pergunta, tem uma caixinha de pergunta. A nossa live vai ser uma live rápida e didática para que você possa compreender. Mas se você tiver alguma pergunta, a gente vai deixar 5 minutinhos para as perguntas que estiverem na caixinha. Não dá para acompanhar as perguntas que estão aí, ó. Vocês no mínimo, vocês colocam de onde vocês estão falando, qual é o estado de vocês, para a gente mandar abraço, né? Porque a gente gosta disso, porque nós somos nossos abraço, manda beijo. E aí as Verdade. perguntas, bota aí na caixinha. Então vamos lá, meu professor. Como Bora. aumentar? É isso que esses advogados estão aqui, ó. Todo mundo ligado na telinha, já mandou aí para 5 amigos, porque nós somos amigos aqui, gente. Não tem concorrência, não. Cada um tem seu lugar. Como aumentar a nossa concessão no administrativo, já que é tão demorado? A gente sempre, eu pelo menos estou colocando aqui em deferimento, tá todo que é direita, porque ultrapassa os 90 dias que a gente aguarda e não acontece Verdade, nada. verdade. Verdade. Bom, passo um, bora lá, para você que está anotando aí. Passo Passo um. um, Primeiro passo você precisa saber a linguagem do CNIS. Você precisa interpretar o CNIS. CNIS é a alma do processo previdenciário. Com o CNIS eu consigo fazer um requerimento que se antecipa às exigências que o servidor pode fazer. Pessoal, hoje a gente tem as exigências automáticas. Essas exigências automáticas, elas são automáticas, não é um servidor que está ali analisando. A ideia dessa exigência seria adiantar, agilizar a vida do segurado, enfim. Mas na prática, o que é que a gente percebe? A gente percebe que essas exigências automáticas, elas são um fundo para um indeferimento, porque quando você não cumpre um detalhezinho ali que precisa naquele processo,
o servidor não faz uma segunda exigência e nega o benefício argumentando que você não apresentou a documentação que já havia solicitada. Como a exigência ela é genérica, qualquer coisa que precisar no processo, se o servidor não tiver com um coração muito bom, ele vai negar e vai negar fundamentado, falando que, olha, teve uma exigência, por exemplo, você está com segurado especial e a autodeclaração foi mal preenchida, tem um erro formal ali. Ele vem aquela exigência automática, não falou nada de segurado especial ali, mas tem lá, tá lá no bolo. Aí o servidor o que é que faz? Indefere, e indefere sobre qual a alegação de que você não cumpriu a exigência, e ele não precisa fazer uma segunda exigência, porque já tinha lá uma exigência genérica. Então, um ponto a ser chamado a atenção de cuidado com essas exigências automáticas é o que eu brinco, ela é uma segunda chance para você ver se não deixou nada passar. Mas, se você não deixou realmente nada passar, você tem que fazer uma análise muito bem apurada do CNIS. Por quê? As exigências que de fato o servidor vai fazer, ele vai fazer com base no CNIS. Porque o servidor, eu era professor de servidor, treinava o servidor quando ele entrava no concurso do INSS, fazia parte da escola de formação de servidores. E tem um beabá, o beabá é muito simples. Abra o CNIS, compare com a documentação. O que não tiver no CNIS, que precisa para a concessão, olhe no processo para ver se o segurado apresentou. Se ele não apresentou, abre a exigência. Então, com isso, eu consigo ver no CNIS, com antecedência, o que é que aquele servidor pode me pedir naquele processo. Então, assim, primeiro passo, você precisa compreender o CNIS, você precisa entender que tem indicadores ali, que são indicadores de pendência que você precisa corrigir. Você precisa entender que tem indicadores ali que são só indicadores informativos, você não vai fazer nada, mas está ali aquela informação. E tem indicadores que você precisa ali tomar uma decisão no sentido de que foi feita uma atualização. Será que aquela atualização está correta? Né? Às vezes você pediu lá para fazer uma atualização de cadastro, será que está correto? Então você interpretar o CNIS e saber quais são as medidas que você vai tomar dali, tá? É muito importante. E aqui um resumão para quem não manja nada de CNIS, abre lá o extrato CNIS, não entende bulhufas, é o seguinte: toda vez que você ficar com dúvida, apresenta a documentação que comprova vínculo e que comprova remuneração, porque tudo no CNIS se resume a isso. Você sempre no CNIS só quer comprovar duas coisas: vínculo e remuneração. Normalmente é isso. Então essa é uma regra geral. Eu brinco, né, doutora Simone, que meus alunos estão chegando agora, são camarões babies, né? Porque eu falo assim, aqui na Bahia tem um ditado que é camarão que dorme na praia, a onda leva. Então quem é meu aluno começa camarão baby, aí pega um pouquinho de sustância, vira casca grossa e depois, quando já está bem treinado, é camarão pistola. Então quem está começando, que é camarão baby, né? Você não sabe para onde é que você vai, tem um CNIS que tem pendência, vínculo aberto, a remuneração não está assim certinha, apresenta a documentação para você cumprir ali, para você demonstrar o vínculo e a remuneração, tá? Demonstrar aí, no lugar de você de pedir a aposentadoria, você vai pedir um acerto de CNIS, demonstrando isso daí, ou você já pode fazer o pedido em conjunto? Depende. Você pode fazer em conjunto. Eu gosto de pedir antes, até porque se você acertar o CNIS depois da entrada, por exemplo, tiver que gerar uma guia de pagamento, e aquele pagamento for feito na constância do processo, ali, no curso do processo. Imagina que a DE, a data de entrada de requerimento, 1º de janeiro, mas o servidor efetivamente só pegou o benefício para analisar em 4 de março. Em 4 de março ele gera uma guia para você pagar. A sua DE, com aquele pagamento da guia, automaticamente sai de 1º de janeiro para 4 de março. Entendeu? Então você não adiantou nada ali. Aquele processo vai pagar, provavelmente ainda vai ficar pendente do sistema, se for complementação e tudo mais. Então, eu gosto de fazer antes. Eu gosto de fazer antes, cá para nós, porque são serviços separados, você cobra separadamente. Uma coisa é você fazer o pedido de aposentadoria, pessoal. O pedido de aposentadoria tem um valor, X benefícios, tantos por cento, depende da sua região, como é que você vai fazer. E o acerto de CNIS é um serviço apartado, é um serviço agregado, que é autônomo. Você pode fazer junto, mas aqui é uma dica que eu dou para muito previdenciarista até experiente que não faz isso. Bota tudo num pacote só como se fosse a mesma coisa. Não é aposentadoria. São contratos separados e se você faz no mesmo pacote, você tem que precificar separadamente dentro do contrato. Então eu gosto de fazer separado por isso. Porque até para vender para o cliente a noção de valor do serviço que eu estou prestando, para justificar para ele o que eu estou cobrando de honorários, eu tenho que demonstrar para ele que tem um serviço ali que é difícil, que é tempo, que é difícil, que não é fácil de fazer.
E fazendo aqui um adendo, né? Aconteceu mesmo essa semana, o cliente chegou aqui, pagou R$ 2.700, porque um terceiro falou que se ele pagasse, ele iria se aposentar, que era o tempo, parece que faltava 17 meses para ele completar as 180 contribuições. Uhum. Ele pagou todo de uma vez, mesmo sem ter condições. E aí, o que foi que aconteceu? Meu senhor, vou pedir Não um serviu para nada. assistencial para você, porque não vai contar esse pagamento que foram feitos dessa forma, porque tem que contar um a um, né? E outra coisa, o senhor falou aí sobre a questão do CNIS, e aí eu me lembrei, já aconteceu várias vezes de eu estar solicitando aqui a aposentadoria, eles não estão deixando mais passar se ele não tivesse as 180 contribuições, mesmo que eu tenha descrito que a pessoa tem os 180 contribuições e não está constando no CNIS, eles não deixam passar para, tipo, você... Porque fazer tudo em conjunto não vai dar. Porque quando ele puxa o CNIS e vê que não bate as 180 contribuições, o que é que vai acontecer? Ele não vai deixar passar. Você vai ter que pedir verdadeiramente um acerto, não é assim? Na verdade, você até consegue, mas você consegue se você fizer atendimento presencial e aí você vai lá na agência e solicita isso lá. Pelo meu INSS não vai conseguir. E aí, isso daí é até bom para nós, somos previdenciaristas, porque isso mostra de forma mais clara para o segurado que são serviços separados e precificados, tá? Então, assim, um acerto de CNIS não cobra menos do que um salário mínimo para fazer isso, para começar a mexer, porque você vai averbar tempo ali para aquele segurado, ainda que ele não se aposente, ele vai ter um valor de tempo de contribuição para ele que é impagável aquilo ali. Entendeu? Que tem um preço muito. Pela autarquia, né? Exato. Então, assim, a gente tem que valorizar isso. Então, interpretar o CNIS, se antecipar ao servidor. Eu costumo falar, doutora Simone, que falo para os meus alunos sempre. A gente usa uma metodologia que a gente desenvolveu ao longo desses quase 10 anos de servidor do INSS, que é o processo ele tem que ser previsível, acelerável e concessivo, né? Que é o que a gente chama de método PAC. Previsível porque ele tem que ser organizado de uma forma que o servidor conhece aquela linguagem, então não adianta você vir com juridiquês, você tem que entrar na onda do servidor, falar a linguagem que ele entende, mostrar para ele que você sabe o que é que ele observa, né? Por exemplo, organizei minha petição, qualificação, documentos de certidão de nascimento, casamento, comprovação de vínculos e remunerações e endereço. Esse é o corpo de qualquer petição, de qualquer tipo de requerimento para o INSS. Seu processo digital, seu PDF, ele tem que ser organizado observando isso, porque é assim que o servidor procura no processo. Ele está ali naquela linha de produção para bater a meta diária dele, é uma loucura. É o mesmo sistema que não funciona para a gente aqui, não funciona para ele, só que a gente não tem meta, ele tem meta, entendeu? Então ele não vai ficar ali, será que a doutora colocou, esse processo não está organizado, eu vou reorganizar nada, ele vai botar para o final da fila, ele tem 40 processos para analisar, o seu que estava na mão dele, ele estava com o processo ali na mão, para ele conceder ou negar, vai para o final da fila. Só que agora não é uma fila onde qualquer servidor do Brasil puxa, é uma fila pessoal daquele servidor e daqui a pouco ele sai de férias, ele morre, ele tem um piripaque, seu processo que era para ser concedido em 30 dias está um ano lá parado. Então, essa organização, essa sequência de organização do processo, tá? Você precisa fazer isso para agilizar. É acelerável quando você coloca a mesma documentação, já adiantando as exigências para o servidor, de forma que ele percebeu que o servidor, ele olha, gente, o servidor ele não trabalha para negar, tá? Tira isso da sua cabeça. Pode até parecer, mas não é. Para ele é até mais fácil conceder do que negar, porque negar sempre volta, né? Ele tem que refazer às vezes, ele tem que justificar, e concedeu não. Se concedeu, vai para frente, dificilmente o segurado reclama, vai fazer uma revisão, mas está concedido, beleza. Então, dentro desse contexto, você faz um processo previsível, que ele já conhece, acelerável, porque tudo que ele vai... eu quero isso, você está aqui. Eu quero aquilo, está aqui. Você já arrumou o processo dessa forma, e aí você faz o processo ser concessivo, e concessivo à primeira vista. O que é concessivo à primeira vista? O servidor não vai fazer exigência, tá? Toda vez que o processo ele é concedido sem exigência, e aqui eu não falo de exigência automática, porque isso não conta, tá, gente? Exigência automática vai ter, você tem como fazer com que ela não exista, dependendo da forma que você responde lá ao sistema na hora que você faz o requerimento. Mas assim,
vai ter sempre um pontinho ali que, se for ter exigência, ele vai botar lá no pacote, é uma exigência genérica. Agora, a exigência do servidor pedindo para você apresentar uma carteira de trabalho, pô, previdenciarista, aí você está realmente fulerando o seu serviço, entendeu? Você não poderia deixar isso acontecer, né? Então, assim, você não pode deixar que o servidor faça exigência. Por que não pode deixar? Porque isso vai atrasar. Vai atrasar o lado do servidor, mas vai atrasar principalmente o seu lado, tá? Outra coisa, não complique o processo, não faça um processo confuso, desorganizado, onde, por exemplo, folha 1 da CTPS, folha 50 da CTPS, folha 3, sabe, assim, tudo bagunçado, não tem uma cronologia de documento que o servidor pode vir ali, ó, o segurado começou a trabalhar na década de 70, aí você já começa pelo último vínculo dele, aí daqui a pouco vai para... Isso, para o servidor, ele vai ter que parar para organizar, porque ele precisa entender temporalmente. Veja o CNIS como é que é. O CNIS ele não começa do fim para o começo, nem do meio para o fim para o começo. Ele é organizado sequencialmente. E é assim que o servidor ele vai organizar o processo para ele. Então, se ele tem que fazer essa organização, o que é que ele fala? Opa, processo complicado, deixa aqui para minha fila aqui, eu vou botar aqui de lado e vou resolver outro. E aí o seu processo demora. Eu treino os meus alunos, eu vendo cursos, né? E naquela hora, na hora de você vender, você fala assim, ó, tem processos concedidos em até 30 dias. Por que em até 30 dias? Porque você tem como fazer isso. Agora, se você organizar a documentação, se você facilitar a vida do servidor. E aí, dentro disso tudo que eu falei até aqui, eu estou falando para você ser um facilitador da vida do servidor. Você, querendo ou não, seu orgulho deixando ou não, você trabalha para o servidor do INSS quando você é um previdenciarista. Como assim eu trabalho? Isso é um absurdo, vou te processar, Salomão, não trabalho para servidor do INSS. Trabalha, se você quer fazer o seu processo andar, você tem que ter em mente que ele é o juiz do seu processo. E você está ali para servi-lo, para agilizar o trabalho dele, para organizar para ele, para mostrar para ele, olha, já está tudo ok, só lança no sistema e até cliente, seja feliz, vá para casa mais cedo. O servidor vai gostar de você, seu benefício vai ser concedido e você vai ficar feliz. E ele também, e o segurado também. Então, assim, tem muito colega que é muito arrogante na escrita, né? Vem com aquele ranço de juridiquês, sabe? Assim, olha, eu sei dos meus direitos e tal. E aí alguns colegas que talvez não me conheçam ainda falam, isso é um puxa-saco de servidor. Eu gosto, eu não quero ter razão, eu quero ter êxito, eu quero que o processo seja concedido. Se eu fosse argumentar com, eu acho que é isso, o servidor não vai dar nem aí. Vai negar, vai deixar meu processo de lado, eu quero concessão. Entendeu? Outra vez, diga. Eu tô dizendo assim, ó, muitas das vezes a gente coloca o processo de tarde, à noite tem a resposta. Quem aí que tá aí do outro lado da tela, vocês estão jogando aí coraçãozinho, quem já colocou aí o processo, que colocou e de tarde, ou então às vezes na mesma hora sai o resultado, automático, hein? Me diga aí se já aconteceu essa proeza com vocês, porque aqui tem acontecido. Porém, não é a maior parte não, viu, professor? Estou aqui aprendendo juntamente com o pessoal aí do outro lado, né? Porque eu quero ter 99,9% desses processos, o quê? Deferidos de imediato. Embora, olha, teve gente aí, ó. Já teve aí, ó. Olha, nosso professor Márcio vai estar aqui também no Atualiza Previdenciarista. Um prazer estar com você aqui, meu filho. Seja bem-vindo. Ó, teve gente aqui, ó. Todo mundo aí. Quero saber quem... Ó, aí. Mas é difícil, viu? Pois é, gente. Aqui também não é muito fácil, não, mas acontece essas proezas. E a gente está aqui justamente para aprender aqui com o melhor e dizer como é que a gente consegue cada vez mais, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o INSS São Jesus na causa e a gente está aqui querendo amar ele. Viu? Eu vi. Tá me ajudando aqui. Eu vi passando aqui o querido Márcio Hartz, inspiração pra gente aqui. Um abraço, Márcio. Tamo junto. Também é uma honra ter vocês aqui. Olha aí, ó. Ele falou que eu falo umas verdades inconvenientes, mas que não deixam de ser verdades. É isso, velho. Assim, a gente tem muito orgulho como advogado, previdenciarista, e a gente tá ali para agilizar a vida do cliente, não a nosso ego, sabe? Assim, eu não quero ter razão, não. Eu quero processo concedido. Se o servidor disse que eu errei tudo, mas concedeu o meu benefício, eu tô feliz da vida. Não tô nem aí, não. Sabe, assim, claro,
vai ter momentos que você vai ter que brigar e tal, mas tem os momentos para você brigar. Não brigue com o servidor do seu processo, tá? Não bata boca com o servidor, enfim, não faça isso. Então, eu acho que esses pontos são pontos muito interessantes para quem está começando, para quem já é mais experiente, aplicar, né? Essa questão de você servir o servidor é verdade, gente, isso é muito real, tá? E por fim, né, eu acho que talvez surpreenda alguns de vocês, assim, talvez vocês não pensem, mas lá do outro lado, você tem uma pessoa que tem problemas na família, que não teve um dia bom de trabalho, que tem metas para cumprir, que tem um sistema horrível, que contabiliza 24 horas por dia dentro da meta dele, é assim, e às vezes não conhecer essa realidade do servidor tira da gente uma empatia dentro do processo, e isso pode nos fechar algumas portas. Como assim? Se você não considera, por exemplo, que aquele documento que você colocou no processo, se fosse você para analisar, você não receberia. Por que você quer que o servidor receba um processo que está mal digitalizado, né? Um processo que tem jeito de fraude, né? Então, assim, o servidor, se ele concede errado, ele paga do bolso dele. Tá? Ele sofre PAD e ele paga do bolso dele. Então, na dúvida, tem uma máxima, isso o servidor vai negar, mas é verdade. Na dúvida, indefere. Essa é a verdade do servidor do INSS. Se ele tem pouco treinamento, se ele tem dúvida na situação, ele vai negar. Então, a gente tem que minimizar isso daí. E aqui eu estou falando de empatia. Tem muita gente que não vê muita lógica, mas você tem empatia pelo servidor, respirar 2 vezes, ter paciência com o sujeito, em vez de mandar ele se lascar ali no meio do processo. Eu já recebi processo assim, né? Não sei porque eu indeferi, mas eu já recebi processo assim. Então, assim, o que é que acontece? É real. Gente, é uma pessoa, é um ser humano que está ali e é parte do jogo, vai jogar melhor, vai se dar melhor no processo administrativo previdenciário quem souber jogar com as regras do jogo. Você tem que fazer o servidor, né, te amar. E você faz isso com um processo bem instruído, bem organizado, com uma cronologia legal dentro do processo. Você faz isso com um processo todo bem organizadinho, onde o servidor olha que a sua petição realmente aponta para aquilo que está dentro do processo. E uma dica final é o seguinte: quanto mais você conversa no seu processo, menos prova você tem dentro dele. É essa percepção que você dá para o servidor. No processo administrativo, o que vale não é a sua argumentação, é a documentação que você anexa. Então, se você fica, isso aqui, não sei o que, argumentando demais, muita groselha no processo, o servidor vai te ignorar, né? Ele quer ser direcionado ali. Então, assim, por exemplo, tem um vínculo lá que você tem na carteira de trabalho que já foi desconsiderado em outro requerimento. Aí você pega, faz a sua petição bem objetiva, apontando, o vínculo na carteira de trabalho tal, número tal, série tal, folha tal, não consta no CNIS, é necessário atualizar. Só isso. Você não precisa... Eu já peguei processo, eu sempre falo isso, eu já peguei casos de pensão por morte que a pessoa começava contando como foi que o bisavô veio da Itália no navio para cá e não sei o quê. Eu não tenho tempo para isso como servidor, não tinha tempo para isso como servidor. Gente, juiz está ganhando de 20 pau para cima, não está com tempo de ler petição. Tu acha que o servidor que ganha ali 7 mil vai? Não vai, gente, não vai. Bota isso no seu coração que não vai. Então, assim, seja objetivo, seja certeiro, sabe? Assim, arranca jurisprudência, arranca lei, arranca tudo da sua petição. A sua petição, você já começa a sua petição assim, dos pedidos. E já vai dali para frente. Mas eu quero fundamentar porque é 823, 822, o servidor tá cagando e andando por 823, 822, ele não tá nem aí para nada disso. Por quê? Porque ele não precisa, ele vai seguir ali a IN. E aí aqui, uma dica muito prática é, quando você redigir a sua petição, não pareça na sua escrita querer ensinar o servidor o trabalho dele. Porque eu vou falar para você, a chance de você saber menos que o servidor é enorme. Tem quem saiba muito. Mas um servidor, ele está fazendo numa semana o que você num ano não faz de benefício, de análise de benefício. Eu chegava a analisar 20 processos por dia, do início ao fim como servidor. E às vezes era só salário e maternidade, só salário e maternidade. E sabe o que é que eu mais ia? Advogado fazendo os requerimentos de salário e maternidade sem certidão de nascimento da criança. Então, assim, o óbvio não passa. Coisa básica, sabe? Aí ele vem lá e coloca, porque a 8213 prevê que não sei o que, não sei o que. Tu acha que o servidor não sabe daquilo? O servidor sabe. Sabe o que é que o servidor não sabe?
normas administrativas que foram publicadas hoje, que eu, como professor, eu sei porque eu estou acompanhando, mas o servidor não abre o e-mail dele porque ele não tem tempo. E aí, por exemplo, já não é nem novidade, mas hoje o INSS ele tem que considerar benefício por incapacidade para todos os fins, tanto para carência como para tempo de contribuição. Tem servidor que ainda não sabe isso. E por não saber, ele nem lança no sistema, porque o sistema faz automático. Mas como ele não está com aquela prática, ele não lança e indefere o benefício. Aí eu faço a minha petição. Vale ressaltar que recentemente saiu o memorando tal, né, aplicando a ACP de não sei da onde, informando que, e aí você cola ali rapidinho aquele dispositivo que não é um dispositivo de IN, que não é um dispositivo de lei, é algo que muitas vezes foi para o e-mail do servidor. Sabe, assim, o INSS tem muito isso. A gente vai ter aí a nova IN, né? E tá um alvoroço, já tem gente aí, cursos novos com IN, não sei o que, tudo bem, a gente vai fazer os cursos, mas o mais importante não é não é a IN. A IN você lê, você não é analfabeto, você vai pegar lá e ler. Você precisa pagar um curso para alguém ler IN para você? Não precisa. Agora, o que é que você precisa? Você precisa esperar a IN maturar. O que é a IN maturar? É ver como o servidor, no Brasil inteiro, vai interpretar aquele dispositivo que vai estar novo ali na IN. Às vezes você vem... Vou dar um exemplo bem prático. Quando diminuiu de 3 para 2 provas, né, de união estável. Antes, a união estável você comprovava com 3 documentos. Agora você comprova com 2. Quando saiu... A discussão interna depois que saiu pode ser documentos iguais ou tem que ser diferentes? Aí o servidor ficou se batendo nisso, se podia ser 2 certidões de nascimento iguais para comprovar, ou tinha que ser uma certidão e um comprovante de residência, por exemplo. Só uns 2, 3 meses depois é que saiu uma orientação do INSS informando que tanto fazia ser o mesmo documento, ser documento diferente. Ou seja, não é a IN nova que diz no final das contas, é como o servidor interpreta. É nisso que você que está começando, você tem que ficar ligado. Até para você não queimar dinheiro, assim, já vai comprar. Calma. Não vai nessa agonia, não, assim. Então, assim, entender como o servidor está analisando, estar aberto no sentido, doutora Simone, de que o que funciona hoje pode não funcionar amanhã, está dando certo até hoje, amanhã sai. É muito rápido, né? Muito dinâmico as normas internas do INSS, mas eu tenho boas expectativas aí com relação a essa nova IN. Já ouvi falar aqui em primeira boca miúda aqui que ela vai ser digital com link para todas as normas, né? Então assim pode ser que seja, né? E venha assim. E aí você que já comprou bem muito de curso, que nem lançou IN ainda, você vai ver que nem precisava, você economiza dinheiro. Mas se for comprar alguma coisa, compra de mim, que pelo menos você me abençoa. Mas espere, largue de agonia, porque a gente é agoniado, né? Se passar aí comprando tudo. Assim. É verdade, assim como... Eu tô falando demais, fica à vontade, viu? Se vocês me deixar aqui, eu tava rouco, tava sem voz, minha voz tá voltando agora, então eu estou com a carga de prosa acumulada muito grande. Pronto. Essa nossa conversa já foi muito top, professor. A gente aprendeu aqui, no mínimo, 4 passos de como aí agilizar nossas petições no administrativo e ter um aumento aí considerado desses deferimentos administrativos, tá? Tem muitos descrentes aqui do INSS. Ai, meu Deus. E a gente está aprendendo aí aos poucos, né? Não, eu acho ótimo. Para mim é muito bom, porque 99% dos meus processos são todos administrativos. Então, quanto mais descrente previdenciário, mais cliente sobra para mim, porque eu vou conseguir mais rápido. Vamos acreditar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ele tá levando todos. Não, tô brincando. Primeiro passo, análise de CNIS para ver se tem algum acerto. Segundo passo, as exigências. Dá um passo na frente dos servidores. Terceiro passo é empatia, né? Organização, cronologicamente, para que organize a petição conforme a documentação para o servidor, né, ser legal com a gente. E o quarto passo aí, a petição ser objetivo. O que é que você quer? Aí, morreu, tal data, eu tenho uma viúva e tenho 2 filhos. Vambora! O que é que tem de comprovante? Taca o comprovante de água e luz no nome incomum dos cônjuges. E vai e coloca tudo aí lá bem direitinho, que aí você vai ter aí uns deferimentos mais rápidos aí no seu escritório. Gente, eu vou para a caixinha de pergunta. Quem fez pergunta aqui, gente, eu nem enxerguei, eu tô certa.
Então eu vou para a caixinha de pergunta, 5 minutos de pergunta, vamos lá, porque agora o professor vai responder a pergunta de vocês aí do outro lado, que é uma maneira de interagir aí com vocês, porque live tem que ser assim, gente, animada, né? E quem não segue o professor Salomão já pode seguir, porque ele tem umas postagens top. Todo dia eu acordo, eu já olho, porque eu gosto de coisa que me faz rir, eu gosto de coisa que me deixa leve, eu gosto de coisa assim, sabe? Dinâmica, assim como eu. E eu me identifico demais com o professor Salomão, porque eu sempre vejo isso. Então, se você não segue ele, comece a seguir. A mim, eu já fico assim, né? Se você ainda não segue... Sigam também, sigam também. Seguir, gente. Porque aqui não tem só conteúdo, não. Tem a vida real de uma advogada de mãe de 2 filhas. Então, não vai ser sempre conteúdo. Muito obrigada de nada. E vamos lá para as perguntas, sem mais delongas. Olha só, nós temos aqui a primeira pergunta. Olha, foi para a tela. Veio para a tela, meu povo. Quem fez a pergunta já pode fazer, porque senão não vai dar tempo. Fala, meu Deus, será que eu vou enxergar? Aí, Jesus, deixa eu ver. Quando o médico perito indefere o benefício por incapacidade temporária depois de prorrogado por 2 vezes, deixa eu ler aqui dentro porque não foi todo não, prorrogado por 2 vezes na sua... Vale a pena aguardar 30 dias e entrar com um novo pedido? Hein, professor? Olha, depende muito da situação aí. Se você está querendo, por exemplo, uma aposentadoria, né? Se não é o caso de uma aposentadoria. Eu, aqui no nosso escritório, para os alunos, eu sempre falo o seguinte: dependendo da matéria, por exemplo, se é matéria médica, eu não gosto muito de ficar insistindo no administrativo quando o médico negou. Não sei que seja um tema muito específico. Eu prefiro ir logo para o judicial, porque eu vou perder menos tempo lá, tá? Então, assim, tem que avaliar isso. Agora, tem situações que você pode encontrar precedentes na junta de recursos e tudo mais. Mas eu, sempre que eu posso pedir no administrativo, eu peço. Então, o administrativo tem essa vantagem. Ele não lhe impede, o novo pedido no administrativo não impede de você dar seguimento no judicial. Isso, novo pedido. Se for recurso, não. Porque quando você ingressa com recurso, se você entrar com ação judicial para aquele mesmo tema ali, mesmo objeto, você vai estar abrindo mão do recurso. Então, nesse caso, você pode fazer os dois, ingressar com a ação judicial e ingressar com o administrativo e ver o que é que sai primeiro. Tá? Tendo tempo e sendo para você interessante fazer dessa forma, aqui a gente faz. Tá? Mas se for só hospital, foi indeferimento, médico, né? Não tem nada no processo, já tem 2 indeferimentos. Né? Eu já sei que o entendimento ali vai ser para negar, eu já vou logo para o judicial. Pronto, fechou. Gente, se vocês forem tirar um print da gente, marca a gente, mas não tira a gente falando de boca aberta, não. Somos casados, muito bem casados, mas deixa pelo menos a gente bonitinho no meio do mundo. Obrigada, de nada. Tira um print quando a gente estiver assim, tá? Vamos lá para a próxima pergunta, gente. As perguntas têm que ser na caixinha, que senão eu não enxergo. Olha, gente de Santa Catarina, um beijo, eu estive lá. Inclusive, professor, vou estar aí na Bahia, dia 4, 5 e 6. E vou estar em São Paulo também agora, 17 a 20. Então, vamos lá. Eu vou logo dizer na minha vida toda aí para vocês. A próxima pergunta é da Daiane. Eu tenho que dar um beijo para quem está fazendo a pergunta. Né? Um beijo, minha querida. Vamos lá. Como pedir sustentação oral na junta de recurso e como saber a data que aquele recurso vai ser julgado, meu professor? Você tem que mandar e-mail. Você tem que mandar e-mail aí para sua junta, tá? Dá um Google aí, e-mails das juntas de recurso do INSS. Tem vários sites de colegas previdenciaristas, o IEPREV, BDP também disponibiliza. Você manda o e-mail e pede essas orientações. Eles vão te orientar direitinho, falando o que é que precisa e o que é que não precisa. Tá bom? E tem um perfil para vocês seguirem, que é o do professor Ricardo Birão, que vale super a pena. Ele é o cara em matéria de recurso administrativo. Se você chegar lá no perfil dele, diga que fui eu que lhe indiquei. Pronto, fechado. Outra pergunta aqui. Vixe, como é o nome dessa pessoa, meu Deus? Não consegui decifrar, não. Laura? Acho que é Lohane. Acho que é Lohane. Meu Jesus, tá vendo como eu sou cega? Eu tô dizendo. E sem óculos, me perdoe, gente. Tem um monte de gente querendo me seguir aí. Eu tô com medo. Vai, vamos lá. Indeferimento sem cumprimento de exigência. Eu queria até dar um adendo sobre essa questão sem cumprimento de exigência, porque quando você, pelo menos quando você vai para o judiciário, já teve caso
de juiz julgar o processo Extinguir o por processo. resolução de mérito por falta de interesse de agir porque não cumpriu a exigência do INSS. E aí, professor? Tem que cumprir, tá? Nesse caso aí eu entro com recurso e no recurso eu apresento a exigência, tá? Agora, dependendo do que se você não cumpriu a exigência, aquilo ali vai mudar a DER, então vale mais a pena você fazer logo um novo requerimento, tá? Por quê? Porque você não cumpriu a exigência, o servidor indeferiu corretamente, né? Então aí talvez demonstrar que aquilo que está sendo pedido já estava no processo, né? Ou então que não houve a notificação, que o segurado, por exemplo, não aceitou acompanhar pelo meu INSS. Então isso você tem formas de reverter. Mas se de fato não cumpriu a exigência e você vai entrar com um novo, vai mudar a DE, e se você for para o judicial, acontece muito do juiz indeferir mesmo, porque você não foi prudente ali na análise, ou o seu cliente, né? Então, pronto. Gente, olha aqui, olha só. Vamos concluir essa live, porque a nossa live a gente disse que ia fazer de 25 a 30 minutos, né, professor? Olha aí. Mas é tão legal, passa tão rápido, já é 19 horas, gente. Mas vocês fiquem grudadinhos aqui, que eu atualizo a Previdenciarista, vai estar sempre aqui com vocês, sempre trazendo pessoas assim, como o professor Salomão, que hoje esteve aqui com você. Eu quero já, de antemão, agradecer a todos que estão presentes aqui até agora, ao professor Salomão por dispor do seu tempo. A gente sabe, nós que temos filhos, né, sabemos a importância de estar com a nossa família, de uma hora dessa já estar lá deitado na nossa cama assistindo Netflix, será, hein? Estamos aqui cumprindo o nosso legado, trazendo para você o nosso melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, faz barulho, caldeirão, é? Ou então tira uma fotinha e marca nós dois aí. Professor, repete aí o nome do professor que o senhor disse que era para seguir, dizer que foi indicado por você. Ricardo Beirão. Acho que é Beirão. Bota-se Beirão que você vai achar. Beirão, CRPS, você vai achar. Pronto. É Marcelo, né, Ricardo? Fechado. Lhe agradeço, professor. Pode fazer suas considerações. Ô, gente, obrigado, doutora Simone, obrigado a você que está aí nos assistindo. Se tiver coragem, vem aqui seguir a gente, né? A gente tem conteúdo todo dia para você que é da prática previdenciária. E qualquer coisa eu estou aí à disposição. Quero convidar todo mundo, toda segunda-feira, 7 horas da noite, a gente tem uma aula de prática previdenciária completa lá no nosso YouTube. Então, se você quiser aprender a prática previdenciária que funciona no INSS, cola lá nessa aula toda sexta-feira, tá bom? Perfeito! Muito obrigada a todos vocês e até o próximo Atualiza Previdenciarista. Tchau, tchau, professor! Tchau, tchau!